Graças a Deus. É bom te ver aqui, irmão. Fico feliz de verdade. Feliz de verdade de ver o irmão Tiago. Meus irmãos, meditar, breve reflexão na palavra do Senhor, aproveitar o Evangelho segundo ano, como o nosso irmão Tiago estava registrando, capítulo 11, e ele parou no versículo 38. Versículo 38. Isso, vai pegar o gancho do Marquinhos na segunda. Isso é meu. Seu? Segunda, é. É? 38 a 44. 38 a 44? É? Tá bom, então sem problema. Não tem problema. Não, é que o Marquinhos vai começar já a dar continuidade, né? O Marquinhos foi escalado para ser o primeiro, é o mais novo, está mais cheio de gás. Então, vamos ver, vamos ver carta aos Romanos. Carta aos Romanos, gosta muito desse trecho. Está capítulo 5. Você vai colocar aí? Põe ACF, eu gosto da versão ao meio da corrigida aqui. Versículo 1. Do versículo 1 até o versículo 11, capítulo 5 da carta aos Romanos, carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, acho que não, ACF. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém. Flexão. Capítulo 5, do verso 1 ao verso 5. Então, essas palavras de Paulo, às vezes até não contradiz, né? Mas traz um contrassenso naquilo que nós vivemos, porque Paulo diz assim, olha, vocês são justificados pela fé, e hoje nós tivemos, né, uma mensagem gloriosa, expositiva nessa manhã sobre a fé, e Paulo ele afirma aqui que nós sendo justificados pela fé, ou seja, somos justificados em Cristo pela fé que nós temos nele, né? E se nós somos justificados pela fé, agora nós temos paz com Deus, através dele, de Jesus Cristo, né? E o que nos chama a atenção aqui é que depois que ele fala isso, ele diz que nós nos gloriamos na esperança da nossa salvação, sabendo que a tribulação ela produz o quê? A paciência. E a paciência a experiência, a perseverança, né? E a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado nos nossos corações. O que nos chama a atenção, irmão, são duas coisas. É que, primeiro, nós falamos que somos justificados pela fé, né? Pregamos isso, mas às vezes nós não temos paz com Deus. Porque se eu não tenho paz com meus irmãos, muito menos com Deus, né? O grande apóstolo do amor, João, ele diz o seguinte: se eu não consigo amar o meu irmão que eu vejo, como
Como é que eu vou falar que eu amo a Deus se eu não vejo? Né? Então, se eu não consigo amar o irmão que eu vejo, como é que eu consigo amar a Deus que eu não vejo? Então, às vezes, nós vivemos, né, irmão Tiago, essa hipocrisia, falando, eu amo a todos, eu amo a Deus, mas eu tenho resquícios, eu vivo, né, em rinha, né, com o irmão, né, em disputa. E Paulo nos ensina aqui, nos adverte que se eu fui justificado, ou se eu vivo uma vida de justificação, eu não tenho paz com Deus. E se eu tenho paz com Deus, eu tenho que ter paz também com meus irmãos. E a segunda coisa que eu aprendo aqui é que eu não consigo viver sem tribulação. Alguém aí vive sem tribulação? Se vier aqui, me ensina como a gente diz, o ingrediente, o caminho das pedras. É bíblico, está na Bíblia, certo? A tribulação, ela produz o quê? Paciência. Paciência. E aí você vai para a carta de Tiago, nosso irmão Tiago, quando ele fala sobre a volta de Jesus, capítulo 5, versos 7 e 8, ele fala assim, sede irmãos pacientes, consolai os vossos corações, porque a vida do Senhor está próxima. Uma das doenças que afeta a humanidade hoje, e até no meio da igreja existe isso, outrora se falava muito sobre depressão, né? Depressão é a doença do século, né? Mas hoje já se mudou, né, Mansandra? Hoje não se fala mais sobre depressão, hoje se fala sobre o quê? Ansiedade. Sobre ansiedade. Sobre ansiedade. Né? E quem não tem paciência sofre muito ansiedade. A minha esposa tem, né, essa ansiedade, ansiosa e tudo, sofre por antecipação. Né? Ela sofre por antecipação. Nem aconteceu e já está sofrendo. Ela é assim. A personalidade dela, né? O perfil dela. E as mulheres, de uma forma geral, né, têm essa sensibilidade de ser mais ansiosas. Mas o que nós aprendemos aqui com Paulo é exatamente o inverso. Né? Que eu preciso ter paciência. Mas para eu ter paciência, eu vou sofrer o quê? Tribulações. Porque o caminho da paciência é a tribulação. Ninguém consegue alcançar a bênção do Senhor sem antes passar pelo deserto. Sem antes passar pelo deserto. Veja Elias. Veja o que aconteceu com Elias. Foi lá, profetizou, capítulo 17, 18 de 1 Reis. Foi lá, profetizou para cá, e depois Deus chega para ele e fala, agora você vai para onde? Vai para o palácio? Né? Vai viver uma vida... E agora você foi lá e botou a capa no lugar dele, Jezabel, estava cheio de pompa aí, certo? Você botou os caras no lugar. Agora, certo? Vai viver uma vida de tranquilidade. Para onde ele foi? Foi para o Querite. Foi para o Querite. Certo? Lá para o ribeiro. Comeu o quê? Aquilo que as aves traziam, os povos traziam, né? E beber da água do ribeiro. Ou seja, Deus tirou ele do foco, né? E colocou ele no deserto. Hoje falou sobre a fé e sobre Moisés, né? Quando saiu do palácio, para onde foi? Deserto. Então, irmãos, o que nós aprendemos com isso? Tem outros ensinamentos, não vamos falar outras religiões, outros ensinamentos que ensinam de maneira diversa, mas eu fico com a Bíblia. A tribulação, ela produz a paciência. Então, para eu ter paciência, para eu vencer a minha ansiedade, eu primeiro tenho que passar, né, no moinho, como um velho pastor, né, dizia, no moinho de Jeová, na prensa de Jeová. Né? Jesus, antes de subir ao Calvário, ele passou pela prensa, porque ele foi para o Getsemane. Getsemane quer dizer o quê? Prensa, onde se prensava o azeite, onde se fazia o azeite, Getsemane, né, melhor dizendo. Então Jesus passou pelo lugar da prensa,
antes, onde seu suor se tornou em gotas de sangue, ou seja, uma grande tribulação sobreveio sobre ele, para depois ele obter a vitória no Calvário. Assim é a nossa vida. Não pensemos que a nossa vida será sempre de sabores, de momentos de alegrias, de lazer, de paz, não. Eu sempre costumo dizer que depois de uma grande bênção, a próxima estação será a guerra. Depois de uma grande vitória, pode ter certeza disso. A próxima estação será sempre uma guerra, uma batalha a ser travada. Mas o que nos fortalece, o que aumenta a nossa fé, o que nos faz crer no invisível e no sobrenatural, é que nós nunca estamos sozinhos. Deus estará sempre conosco na batalha. Quando nós chamamos Ele para estar conosco, Ele estará sempre conosco na batalha. Não foi a promessa de Jesus? 28 e 20 de Mateus? Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então eu não estou sozinho. Então pode vir a luta que for, pode vir a batalha que for, Deus estará conosco na batalha. Em meio à guerra, em meio às lutas, em meio às aflições, em meio às batalhas, em meio às tribulações, o Senhor estará conosco, nos preservando, nos dando força, para que nós possamos alcançar o atributo que vem, ou que é oriundo, originário da tribulação, que é a paciência. Quando nós alcançamos esse estágio da paciência, nós conseguimos viver o sobrenatural de Deus na nossa vida. Pode estar desabando o mundo, pode estar de cabeça para baixo do lado, mas eu estou tranquilo, esperando o quê? E confiando naquele que tem todo o poder. Amém? Amém. Glória a essa palavra, Deus abençoe.